sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo da belíssima obra No Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli. E hoje estamos na lição 35, intitulada Fazê-los Calar. E o dito bíblico, né, da segunda epístola, desculpe, não é segunda epístola de Timóteo, não. Aqui já é da carta de Tito, Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. E aí, o nosso querido Odilon Fernandes vem falando para a gente assim: existem medianeiros que, de fato, segundo a expressão empregada por Paulo na epístola enviada a Tito, pervertem casas inteiras, comprometem grupos, desmantelam equipes, desestruturam tarefas. Que coisa triste, né? Mas o que o Odilon Fernandes está falando, e aqui, meus queridos, há muito tempo, tá? Isso aqui, o livro saiu em 2002, né? Foi em 2002 que ele deu essa na terceira edição. Na verdade, a data, deixa eu ver aqui, foi 2002 mesmo. Quer dizer, há 23 anos atrás, né? Mas a gente percebe ainda a dificuldade. E é muito interessante que é a posição em que as pessoas se arvoram, não é? Porque, na verdade, a mediunidade, ela é útil, mas ela é discreta. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa sai da sua área de atuação. Muitas vezes a pessoa não se contenta, a não ser os médiuns missionários, aí é diferente. Mas o médium está no seu grupo de trabalho, né? Exercer mediunicamente a tarefa no seu grupo. Eu não estou falando da divulgação, que na divulgação o médium, né, vai em determinadas casas, tudo isso. Mas aí é só olhar assim como é que a casa funciona. E a mediunidade não nos dá autorização de mudar estruturas que às vezes são feitas com tanto cuidado, durante tanto tempo, pela coluna espiritual da casa. Então, abre aspas, é preciso fazê-lo calar, fecha aspas. Todavia, não apenas através da palavra que os denuncie em sua, abre aspas, torpe ganância, fecha aspas. E aí a gente fica pensando, que ganância é essa, não é? A ânsia de domínio, a ânsia de subjugar o outro, que na verdade é o domínio, né? E essa ganância é torpe por quê, meus queridos? Porque ela é transitória. Ela não tem nada a ver com o conteúdo espiritual da tarefa. Ela não tem nada a ver com a missão da mediunidade, que é a prestação de um serviço, e um serviço em nome de Jesus. E aí ele continua dizendo, o apostolado do exemplo é o mais convincente que o da palavra. E a gente está cansado de saber que se a palavra comove, o exemplo arrasta. É através do exemplo que Jesus grava todo um evangelho, né, de palavras. A gente vai ver esses sermões. São 4 sermões. Tem até o livro belíssimo de Paulo Alves Godoy, Os 4 Sermões de Jesus. São 4. Agora, no tempo do seu messianato, nos 33 anos, quantas atitudes, quanto acolhimento, quanto exemplo. Então, o apostolado do exemplo é mais convincente do que outra palavra. Daí, na mediunidade com Jesus, a gente é convidado a trabalhar. Vamos trabalhar.
E o trabalho é ocupação útil, é o que temos para hoje na Casa Espírita. Tem as tarefas, é claro que são, assim, vamos dizer, que são programadas. Vamos dizer, que são pré-fixadas. Mas temos aquelas outras tarefas da emergência. E essas tarefas, elas fazem com que a gente trabalhe a nossa flexibilidade, a nossa compreensão, que muitas vezes quem era para fazer não fez, a nossa tolerância, o nosso desenvolvimento do sentimento de amor pela causa, pela casa, o sentimento de gratidão por termos um espaço que é diferente das catacumbas. Por menos confortável que seja o espaço, mas hoje não estamos mais numa catacumba, estamos num espaço. E essa visão ampliada, ela vai fazendo com que nós nos alegremos com a tarefa que estamos fazendo, mesmo a mais singela. Esse é o apostolado do exemplo. Quando a gente vê alguns companheiros, eu estou lembrando de um dos fatos que foi contado no Caminho do Senhor. A senhora, né, a pessoa responsável, estava lavando banheiro. E chegou alguém para trazer lá uma oferta, né? Uma doação. E é claro, gente, quando a gente está lavando banheiro, a gente não está tão arrumado, né? Quando a gente está numa palestra, né? Eu não estou falando que a palestra é muito arrumada, não, mas pelo menos os trajes são diferentes, né? E aí chega a senhora para receber, você, eu queria entregar a doação, mas o visitante, que só conhecia a voz da companheira pela rádio, né? Viu aquela pessoa simples, achou que era alguma funcionária, empregada da casa lavando, assim, não, eu quero entregar nas mãos da responsável. E aí a pessoa com muita singeleza, você é só aguardar que a reunião vai começar daqui a pouco. E continuou a acabar a tarefa e lavar os banheiros. Quando ele viu que a pessoa que estava lavando o banheiro era a mesma que estava fazendo o estudo, coordenando o estudo, causou estranhamento a ele. Olha o apostolado do exemplo. E com certeza foi conquistada ali uma credibilidade maior. É aquele irmão que não só fala e manda fazer, é aquele irmão que faz. Então são esses exemplos, meus amigos, que vão ficando na alma da gente. O livro Memória de um Suicida tem um capítulo que é assim: Nossos Irmãos, os Discípulos de Allan Kardec. Continua Odilon Fernandes a nos falar. Os espíritos enganadores, quer no corpo ou fora dele, não têm mais que palavras para ludibriar. Em verdade, nenhum está disposto ao trabalho, mormente ao trabalho assistencial na periferia. E é interessante que uma vez eu ouvi, eu acho que foi Divaldo falando, né, que o obsessor tem horror a trabalho. Então, se a gente quer ficar livre de obsessão, vamos trabalhar, porque o trabalho incomoda muito. Incomoda por quê, gente? Porque o trabalho movimenta pensamentos e sentimentos. É uma vibração diferenciada. Então, os espíritos enganadores não querem, né? Tanto o encarnado, a pessoa chega muitas vezes na casa espírita com uma bela proposta, né? Com um grande sorriso. Quando você vai mostrando a casa e convocando o amigo ao estudo e ao trabalho, a pessoa começa a colocar uma série de fatores para não estar presente, para não estudar, para não trabalhar, porque aquilo começa a incomodar. Por quê? A pessoa vai sair da sua zona de conforto. A pessoa não vai poder, o seu tempo vai ter que ser administrado. Existe uma coisa chamada disciplina, que a gente bem conhece, né? A disciplina para a realização das tarefas. A disciplina para estar presente, para dar conta. E isso incomoda. Incomoda porque vai mexer em hábitos, vai mexer em gostos,
vai mexer em valores e conceitos. Então, o trabalho e vai traduzir alguma coisa chamada gratidão. Porque mesmo que você não queira, dá gratidão. Esse sentimento vem. Ontem, o programa gravado, o Weber chegou e falou assim: a gente no Café com Fé tá dando agora o bolo, alguns de nós, numa marmitinha. Aquela marmitinha pequena, sabe? Porque ficou até mais econômico pra gente. E aí, eu tinha feito um bolo de chocolate, um bolo branco, né? E botei o recheio de goiabada. E cobri com uma caldinha de leite de coco com açúcar, né? Foi esse o cardápio. E aí ele viu uma pessoa que abriu exatamente esse bolo. E falou assim: olha, que beleza de bolo. E esse foi o meu salário, a pessoa gostar do bolo que eu fiz, não é? Que coisa, que alegria, que gratidão. E nós, então, vamos vendo, né? A força do trabalho, a força do exemplo. E aí ele continua dizendo: temos, infelizmente, muitos médios assim, indispostos a qualquer envolvimento com a caridade, que, inclusive, chegam veladamente a combater. Médios e dirigentes assim, tentando manipular a opinião espírita, introduzindo no movimento as suas ideias doentias, né? E a gente vê, principalmente alguns de nós, de nossas casas, que estamos envolvidos na caridade material, né? No auxílio material, e é aquilo que a gente pode fazer do jeito que a gente sabe fazer, né? É nessa forma. E aí as pessoas dizem: mas isso não adianta nada, tem que ter uma promoção social, tem que ter algo mais organizado, mas muitas vezes a gente não sabe ou não tem condições de fazer aquilo que seria ideal, embora a gente vislumbre. Então a gente vai fazendo assim aos pouquinhos, daquele jeito mais simples, né? Mas aí a pessoa chega e joga um balde de água fria, né? Não é assim, isso não adianta nada, vocês não estão certos. E a gente, conforme ele fala aqui, ó, perverte a casa, comprometem grupos, desmantelam equipes, desestruturam tarefas, né? Então, é essa questão. E aí ele começa a falar de médios e dirigentes. E ele vai: dissemos, infelizmente, no entanto, a incapacidade deles em vivenciar a mensagem é justamente o que os identifica em suas mais ocultas intenções. Então a criatura não tem condição de vivenciar a mensagem espírita, de vivenciar a mensagem cristã. E aí fica no tempo todo no campo da crítica, né? É claro, meus amigos, que nossas casas têm perfis diferentes, né? Têm objetivos diferentes em termos do movimento. Embora a divulgação da doutrina seja sempre uma chave, o trabalho mediúnico também, o trabalho assistencial, de acordo com aquilo que se pode, que entende. Se todo mundo fizesse as mesmas tarefas da mesma forma, não haveria essa diversidade. E a gente vê coisas muito bonitinhas, né? Aqueles que se dedicam ao reforço escolar, ao estudo junto às crianças. É um trabalho belíssimo que é feito. Até porque a casa espírita, como um conteúdo cristão, não é? Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Jesus falou: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então esse respeito, né, à forma do outro fazer, embora nem sempre concordemos, podemos ter uma outra forma de observar, mas esse respeito, ele é importantíssimo para todos nós. E é por isso que estamos estudando aqui. No Mundo da Mediunidade, Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli, a lição 35, Fazê-los calar. E o Odilon Fernandes comenta uma fala de Paulo na carta a Tito, capítulo 1, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque anda pervertendo casas inteiras.
ensinando o que não devem, por torpe ganância. E ele continua: somente quem não se afiniza com o aspecto assistencial da doutrina desvalidos é que lhe cria problemas no campo da interpretação. Os que operam no bem superam o detalhe pelo essencial e solucionam qualquer impasse de natureza doutrinária sem gastarem tanta saliva ou tanta tinta. Desde os seus primórdios, o movimento espírita tem sofrido com a infiltração de ideias pessoais, porquanto, infelizmente, a falta de estudo da doutrina ainda impera em nossas casas, onde existe mais mediunismo que mediunidade. Então é isso, gente. O fenômeno mediúnico tem que acontecer porque é a doutrina dos espíritos. Mas a gente não pode deixar de estudar. A gente não pode deixar de compreender os postulados que Kardec trouxe com tanto esforço, com tanta dedicação. Porque senão a gente acaba entrando nesse campo da opinião pessoal, tanto de encarnados quanto desencarnados, e desfigurando o papel verdadeiro da casa espírita dentro do centro espírita. E aí ele continua: desde os seus primórdios, o movimento espírita tem sofrido com a infiltração de ideias pessoais, né? Precisamos, sim, silenciar os que nos concitam a discórdia, os que promovem dissidências, os que fomentam a desunião. Eu vou ler de novo, hein? Precisamos, sim, silenciar os que nos concitam a discórdia, os que promovem dissidências, os que fomentam a desunião. Carecemos de desencorajá-los no que se propõe, com as entidades espirituais que os assistem, convidando-os a que se engajem conosco nas tarefas que nos exigem mais calo nas mãos que suor nas axilas perfumadas. Pois é, porque quando a gente começa a trabalhar, quando a gente tem o que fazer, acaba essa desunião, acaba até o tempo da maledicência. Acaba, porque a ocupação, ela é fundamental, não é? É ela que vai dando sentido, vai dando conhecimento, vai movimentando o nosso próprio fluido, vai mudando o nosso ponto de vista. É o trabalho, é a tarefa que vai fazer. E é a tarefa que cura. Quantas vezes, meus amigos, a gente repete isso? A gente chega à casa espírita cansado, a gente chega à casa espírita desanimado, a gente chega à casa espírita problemático e daqui a pouco nos é dado um trabalho. E a gente vai, faz a tarefa. Quando a gente acaba de fazer a tarefa, aí sai e fala assim: meu Deus, eu estou melhor do que eu entrei, e muitas vezes foi uma tarefa de carregar peso, uma tarefa que ocupou a nossa mente, mas foi o momento em que os espíritos encontraram em nós uma base de cura, uma base de concentração, uma base de descobrir os talentos. Eu sou capaz de fazer, isso é muito bom. E aí ele continua: lancemos-lhes um desafio e vejamos se eles nos serão capazes de seguir a uma visita a doente no hospital, ao reeducando no cárcere, a criança no orfanato. São os trabalhos que a Casa Espírita tem, né? Todas têm tudo. Aqui eu estou vendo aqui. O Tereza tem o trabalho de visita aos lares e hospitais dos doentes. Mas a gente não faz o trabalho no cárcere. Mas a gente tem a instituição Espírita Meribudê que faz esse trabalho, né? A criança no orfanato. A gente tem outras casas que se dedicam às crianças, outras casas que se dedicam aos idosos, aos asilos, né? Então, cada uma com a sua tarefa. E essa tarefa sempre vai precisar de braços, né? De dedicação. E ele continua: convidemo-los para o espiritismo na periferia, no trabalho da sopa, que não raro ironizam em seus discursos bem postados, no culto do evangelho no lar. E aí o trabalho da periferia é o desafio, porque, como todo trabalho é surpreendente, você vai estar
oferecendo algo àquela criatura que não tem acesso. E a criatura que não tem acesso nem sempre será, e nunca vai ser, aquele campo de delicadeza, de receptividade, de limpeza. Você vai ter contato muitas vezes com uma realidade diametralmente oposta àquela que você vive no seu dia a dia. E isso é um aprendizado, né? Porque você vai ter que oferecer com amor. Você vai ter que olhar nos olhos. Você vai descobrir o nome daquela pessoa. Então, se ironiza, né? Ah, mas a sopa não vai resolver nada, a quentinha não vai resolver nada, o lanche que é dado no café da manhã não vai resolver nada, né? Mas vamos convidar a pessoa, porque quase sempre quando ela fala é porque ela não experimentou. E se ela tiver experiência, chegar próximo, tudo isso, ela vai ter, além da teoria do seu discurso, ela vai ter uma experiência vibracional. E isso muda. Culto do Evangelho no Lar, algumas casas, né, tem esse trabalho de ensinar a fazer o culto do Evangelho no lar. Ou indo no próprio lar ou fazendo. Eu estou lembrando agora da Sociedade Espírita Jorge, que tem um trabalho de ensinar mesmo a fazer o culto, sabe? É feito não é, eu não estou falando que é simulação, um culto mesmo, para que a pessoa aprenda e, se não se sentir segura, continuar a ser orientado para fazer. Vamos ver o resultado do culto do Evangelho no lar na vida das pessoas? E aí ele coloca, e bem postados, né? Aí ele coloca, e por falarmos do Evangelho, indaguemos deles, qual a sua opinião acerca de o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque quase sempre, né, esses amigos, eles não são muito afeiçoados ao estudo do Evangelho, porque o estudo do Evangelho é o fora da caridade, não há salvação, né? É exercício de transformação moral. Então, quase sempre as pessoas querem mais os aspectos científicos, filosóficos, do que esse aspecto do Evangelho, que traz Jesus na sua condução, no seu trabalho, na sua forma de ser, inteiramente voltado para a caridade, o acolhimento, o amor ao próximo. E Dr. Odilon continua a nos falar. O espírita que trabalha em sua própria renovação é o que mais faz pela doutrina. E aqui é uma frase muito interessante, que às vezes eu acho que estou fazendo muito quando eu estou trabalhando só pelo outro, né? Mas quando eu vou ao outro, tendo essa visão da minha renovação íntima, agradecendo a Jesus pela oportunidade. Interessante, no sábado mesmo, eu estava assistindo a reunião do Leon Denis. E no momento do passe, né, o Leon Denis é uma casa grande, em que eu vi aquela quantidade de médios levantar para oferecer o passe, eu também me levantei, e quando eu sentei, eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Que oportunidade espetacular, né, fantástica, está sendo dado a mim e a essa quantidade de médios no exercício do amor, no exercício da aproximação do outro, no contato, na elevação dos próprios pensamentos a essa espiritualidade socorrista. Então isso é renovação de sentido, né? Num dia quente, num dia de sábado à tarde, a gente está oferecendo o melhor, que é a nossa presença, na disponibilidade, junto àqueles companheiros que vão em busca do passe. E aí Odilon Fernandes encerra dizendo assim, não nos iludamos, por muito tempo ainda, pretensos líderes espíritas e médiuns que se auto-intitulam missionários haverão de esforçar-se por descaracterizar a terceira revelação. Nem eles sabem que estão a serviço das trevas, que através de um compartimento obscuro de seu cérebro, os induzem a pensar que estão prestando relevante serviço à causa. Façamos-o silenciar, deixando que pregue ao vento. Porquanto, em nosso milenar anseio de integração espiritual com Jesus, não temos mais ouvidos para lhes dar. Então é muito lindo que ele não fala para combater, no sentido de brigar, não. Mas é não dar ouvido, é não oferecer espaço. E sabemos que na casa espírita, o espaço, a vez, é de Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade. 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 Mediunidade.